Shalom, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Pregador Logos. Eu sou o irmão Romulo Carvalho, trazendo mais uma mensagem para a nossa edificação neste dia. Amém? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas você vai estar escutando essa mensagem, então já fica meu cumprimento. E antes de prosseguirmos, já deixe seu like e compartilhe com o maior número de pessoas possíveis para que outras vidas venham ser alcançadas com essa mensagem, para edificação, salvação e libertação. Amém? Bom, a mensagem de hoje tem o seguinte título, amados: misericórdia, obediência, sacrifício. Repetindo, misericórdia, obediência, sacrifício. 2 Coríntios 10, capítulo 10, versículo 3 ao 5. Repetindo, 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 3 ao 5 diz: apesar de vivermos no mundo, não guerreamos de forma mundana, porque as armas que usamos para guerrear não são mundanas, ao contrário, elas possuem o poder de Deus para destruir fortalezas, destruir os argumentos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando todo o pensamento cativo e o tornando obediente ao Messias. Amém? Essa é a versão que eu utilizo para pregar, eu vou ler na versão que os amados estão acostumados. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas, e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Amém? Então, obediência, como um dos temas da mensagem. Amados, entendam bem. Obediência ao Messias, ao Evangelho, a palavra de Deus. Nós notamos que existem hoje, como a própria Bíblia diz, há muitos tipos de vozes no mundo e nenhuma delas tem sentido. Porém, algumas com sentidos distorcidos da palavra de Deus. Tem pregado o evangelho, falsos evangelhos, como eu tenho falado aqui. Nós temos que ter obediência à palavra do Messias, à palavra de Cristo. E a igreja primitiva era simples. Entendam bem, como eu sempre prego aqui no canal, pecadores todos nós somos. Eu não posso compactuar com o pecado. Entenderam, amados? Pecadores todos nós somos, porém eu não posso viver e nem compactuar com o pecado. Ou seja, se Cristo diz que certa determinada coisa é pecado, não o agrada, então tem que abandonar aquela coisa. Amém? É isso que eu quero dizer. Como já falei aqui em outras ocasiões, aquele que rouba não roube mais, essa própria palavra de Deus diz. Aquele que se prostituía não se prostitua mais, aquele que adulterava não adultere mais. Então não estou julgando ninguém, porque pecadores nós somos. Só que essas práticas são abomináveis a Cristo. Cristo as abomina. Então eu não tenho que compactuar com esse tipo de prática. Eu tenho que orientar a igreja a respeito dessa mensagem, dessas práticas pecaminosas que não agradam ao Senhor. A própria palavra de Deus diz que não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, senão somente aquela que for agradável e boa para edificação. Então tem que polir minha palavra, meu linguajar, de uma forma que agrade a Cristo. Porque a própria palavra nos adverte: não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe, senão somente aquela que for boa e agradável para a edificação do corpo de Cristo. Amém? Então esse primeiro passo é a obediência. Embora eu tenha colocado misericórdia no título da mensagem primeiro, mas aqui a gente fala de obediência ao Messias, aos seus mandamentos. Paulo fala: eu não vivo sob o legalismo da Torá, mas não estou sem lei. Vivo sob a lei do Messias. Estou eu debaixo da lei do Messias. Amém? Entenderam? Paulo tentava contornar as situações, mas nunca deixou de ser obediente ao Messias. Certa ocasião ele estava orando e ele queria pregar em determinado lugar, não me recordo agora, fugidamente, Mas a Bíblia diz que o próprio Espírito de Cristo, o Espírito de Deus, o impediu de determinado lugar.
E ele foi obediente, ele não foi. Isso está sob a lei de Cristo. Então, a obediência. Primeiro ponto, obediência a Cristo. Então, existe hoje muitas propagandas, muitas igrejas, com várias campanhas, né, presas ao Antigo Testamento. Entendam bem, amados, eu não sou contra o Antigo Testamento. Eu não sou contra o Antigo Testamento. Não estou falando contra. Agora, o que eu estou dizendo é o seguinte: eu não posso pegar uma prática que era vivida no Antigo Testamento, que nós não vemos nenhuma das igrejas no Novo Testamento, a comunidade messiânica, a comunidade cristã, no Novo Testamento te pregando coisas do Antigo Testamento, isolando textos e trazendo cativo a sua mente e colocando julgo sobre vós, sobre vocês. Isso é que eu não concordo. Porque estão fugindo da prática do Evangelho. Entendam? Ah, sacrifique isso, sacrifique aquilo, faça isso, faça aquilo. Dê o dízimo duplicado. Né? E, enfim, coisas assim, que fogem à palavra de Deus. Ah, você tem que sacrificar, então vou mostrar o que é sacrifício. Amém? Mateus, capítulo 12, versículo 7. Diz: se vocês, Cristo, o Messias, falando, se vocês soubessem o que significa, citando uma passagem de Oséias 6,6, prefiro compaixão e sacrifício de animais. Não teriam, se vocês soubessem o que significa, prefiro compaixão a sacrifício de animais, não teriam condenado inocentes. Oséias diz assim: pois desejo misericórdia, não sacrifício, o conhecimento de Deus mais do que ofertas queimadas. Vou repetir o texto de Oséias. Você pode anotar, Oséias, capítulo 6, versículo 6. Pois desejo misericórdia, não sacrifícios, o conhecimento de Deus mais do que ofertas queimadas. Porque era uma prática do Antigo Testamento, os sacrifícios de animais. E já em Oséias, Deus já estava utilizando o profeta para pregar. Pois desejo, Deus falando por meio do profeta, eu desejo misericórdia e não sacrifício. O conhecimento de Deus mais do que ofertas queimadas. Então Deus fala: eu quero misericórdia, eu quero que vocês sejam misericordiosos uns com os outros. Não é sacrificar o que você tem, o que você não tem, o que você pretende ter. Né? Como tem gente em determinadas igrejas dizendo isso. Que não importa mais teu dízimo e tua oferta, tem que dar tudo que você tem e o que você pretende ter. Deus está falando: eu não quero teu sacrifício não. Eu quero que você obedeça a palavra. Não adianta você sacrificar tudo que você tem, que você pretende ter, fazer ofertas incríveis e não ser obediente à palavra de Deus. Não estar preso a Cristo. Não estar preso ao Messias, obedecendo a sua palavra. Como eu citei no início. Aquele que roubava, não roube mais. O que se prostituía, não se prostitui mais. O que adulterava, não adultere mais. Cristo nos chamou para o ministério da reconciliação, amados. E a reconciliação com Deus é o abandono do pecado. João, como todo mundo conhece João Batista, né, mas é João o imersor, que pregava, preparou o caminho para o Senhor Jesus, ele dizia: arrependei-vos, eu vos faço a imersão com água, para que se arrependam dos vossos pecados e se voltem para Deus. Porém, aquele que vem após mim, do qual não sou digno de levar as sandálias, ele vos imergirá, vos mergulhará, vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Amém? Então, o arrependimento, a sinceridade, a obediência ao Evangelho é isso. É o verdadeiro arrependimento, reconhecendo os meus pecados, porque sou pecador tanto quanto todos nós, todos vocês, porque a Bíblia fala: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus.
Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça não me dá o direito de pecar, muito pelo contrário, porque a graça, ao contrário do que muita gente prega, ela é muito mais rígida do que o tempo da lei. Já disse aqui em várias mensagens. Você pode ler Hebreus 10, 28 ao 31. Hebreus 10, 28 ao 31. Entendeu? Então a graça ela não me dá o direito de viver pecando. Ah, não vou cometer esse pecadinho aqui que Cristo me perdoa. Irmão, desculpa, mas você já está com a mente cauterizada. Porque se você vive nessa prática e isso não te incomoda mais, o Espírito Santo já falou, opa, estou tentando, estou orientando, mas ele não quer me ouvir. Como o próprio Senhor Jesus diz, como Hebreus diz, né? Uma certa passagem, citando o Antigo Testamento, diz, quando ouvis a voz do Espírito de Deus, não endureçais os vossos corações, como vossos pais na tentação do deserto, na provação do deserto. Então tem que estar debaixo da lei de Cristo, debaixo da lei do Messias, como Paulo fazia. Amém? Então, obediência e misericórdia é eu tratar o meu irmão com amor, com misericórdia, não compactuando com o pecado, mas amando o pecador. Porque são almas que necessitam de arrependimento, são almas que necessitam de salvação, como todos nós, porque é pela graça e misericórdia de Deus, amados. Não é por obras, não é porque fulano é melhor, porque Beltrano é melhor, não, por eloquência, pregar forma polida, não. Porque a partir do momento que, se eu pensar que posso fazer algo de mim mesmo, eu já estou anulando a graça de Cristo. Graça é favor imerecido, não merecido. Né? Imerecido. Isso é a graça de Deus. Nós não merecíamos, mas Deus em Cristo estava nos reconciliando com Ele. Pela obediência à palavra do Messias, ao arrependimento dos nossos pecados e ao abandono dos mesmos. Amém? Então isso não adianta sacrificar casa, carro, dinheiro, fortunas, cartão de crédito, lease, como tem igreja que pede. Mas se você não obedece à palavra de Deus, Deus não quer isso, não quer teu sacrifício. Ele não quer tudo teu. O tudo de Deus é a tua alma, o teu coração, a tua sinceridade, a tua prontidão em obedecer. Esse é o tudo de Deus para a sua vida. O desejo de tudo de Deus de você é isso. Não é teu dinheiro, não é tua riqueza, não é os teus bens que você trabalhou para conquistar, não é teu carro, tua casa, não. O tudo de Deus, entenda, é a obediência à sua palavra, a sinceridade em obedecer a sua palavra, a sinceridade de se comprometer com Ele, do fundo da sua alma e do seu coração. Como nós vemos, Deus não se agrada de sacrifício. O sacrifício foi estabelecido no Antigo Testamento porque havia um propósito, porque apontava para o sacrifício do Messias. E ele foi o sacrifício perfeito. E findou-se daí. Tanto é que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. E se findou os sacrifícios. Então por que eu tenho que sacrificar minha casa, meu carro, minha conta bancária, meu cheque especial, meu cartão de crédito? Porque quem diz, Deus quer isso, é o Deus do ego dele. Entenda, mas a palavra de Deus é simples. É você ler, estudar e meditar. De confrontar a palavra de Deus à luz da própria palavra de Deus. Amém? 1 Samuel 15, 22. Diz, vou ler nas duas versões. Diz, Samuel falou, Adonai tem tanto prazer em ofertas queimadas e sacrifícios quanto em obedecer ao que Adonai diz? Certamente o obedecer é melhor do que o sacrifício e atender às ordens de Deus. Não é aquele que diz, Deus disse, faça isso. Deus está mandando você sacrificar o que você tem. Não, não é isso não. Deus não está nisso aí não. E atender às ordens
dele, mediante a sua palavra. Só você ler a Bíblia. Melhor do que a gordura de carneiros. Vou ler na versão que os amados estão acostumados. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifício, quanto em obedecer a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender ao Senhor, melhor do que a gordura de carneiros. Então, amados, obedecer a palavra de Deus. O manual está aqui. O manual está pronto, está aqui. Essa é a maior profecia que existe. Entendeu? Eu acredito nos dons espirituais. Creio sim nos dons ministeriais, nos dons espirituais, porque está aqui. A partir do momento que eu falar que não creio, eu já estou negando a própria palavra do Messias. O próprio apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, disse: o Senhor mesmo deu uns para profetas, doutores, pastores, etc, etc. Amém? Então eu creio sim, mas a maior profecia está aqui. Ler a palavra de Deus e obedecer. Não estou isolando textos bíblicos. Não estou falando aquilo que eu acho, que eu penso. Não, estou trazendo a mensagem da palavra de Deus. À luz da própria palavra de Deus. Então entenda, amados. Deus quer de você obediência à sua palavra, misericórdia. E não o sacrifício. O sacrifício é a sua vida, a sua alma. Não o que você tem. É você obedecer. Paulo fala aí, o mal que quero, esse faço. O mal que não quero, esse faço. Porém, o bem que quero, esse não faço. Porque existe um conflito entre o espírito e a carne. A carne não vai herdar o reino dos céus. A carne é corruptível. Ela entra em decomposição. Ela vai apodrecer no solo. Isso aqui vai apodrecer no solo. Ela não vai entrar na eternidade. Então não está nem aí. Então os desejos da carne são mundanos. Os desejos da carne são mundanos. Só que o bem que eu quero é anular essa parte mundana da carne, é sacrificar dia a dia. Como está registrado em Lucas, que Jesus disse: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo dia a dia. Ah, me batizei hoje, eu vou ter que me batizar amanhã de novo. Não, batismo não só. Só que essa nossa luta é diária. Como eu sempre falo aqui, desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir, você vai matar 50, 100, 500, 1000 leões por dia, não sei. Cada um tem a sua vida, tem as suas lutas. Eu tenho minhas lutas, meu dia a dia, assim como cada um de nós temos. A minha luta pode ser mais leve do que de uns e mais pesada do que de outros. Não importa. Porém, todos nós temos nossas lutas, nossas guerras diárias. E essas guerras, esses leões que nós temos que enfrentar todos os dias, anulando o nosso desejo, anulando a vontade da nossa carne. E às vezes quer falar mais alto, quer brigar, quer guerrear, quer esbofetear, quer ofender. Não, amados. É você se calar, se omitir, entregar na mão de Deus. Por que a Bíblia diz que Moisés foi o homem mais manso de toda a terra? Moisés estava conduzindo milhares e milhares de pessoas pelo deserto, e o pessoal murmurando: Moisés, não temos carne, Moisés, não temos água, Moisés, não temos isso, não temos aquilo, não sei o quê. Preferimos a cebola do Egito, que não sei, e reclamava o tempo todo. Aqui Moisés tinha que fazer: Senhor, o povo que tu tiraste do Egito quer carne. Senhor, o povo que tu tiraste do Egito está com sede, não tem água, estamos no deserto. Senhor, o povo quer isso. Senhor, Moisés levava tudo para Deus. Amém? Então, quando você é imerso, é mergulhado, é batizado no Messias, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você tem que morrer todos os dias para Cristo. Para que Cristo viva em você todos os dias. Ah, irmão, isso não é fácil. Eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil.
Mas essa é a proposta do Evangelho. Isso é que a palavra de Deus diz. Obediência à sua palavra. Por que eu disse proposta? Porque é obediência à palavra do Messias. Paulo fala, eu estou debaixo da lei do Messias. Não vivo segundo o legalismo da Torá, do Antigo Testamento. Não vivo sobre a lei do Messias. Está escrito na Bíblia. Não são palavras minhas, não é que eu acho, que eu penso. Entendam? Então é obedecer e não sacrificar. Sacrificar a sua vida, a sua alma, seus desejos, suas vontades. E não o que você tem, que muitos pregam erradamente. Não, sacrifica tua casa, teu carro, teu isso, teu aquilo, que Deus vai te abençoar. Deus não está nesse negócio. Deus quer obediência sua, a sua palavra. Deus quer que você tenha compaixão. Deus quer que você tenha misericórdia. Esse é o sacrifício que Deus quer de você, amados. E não esbravejar, não. Vem humildade e mansidão. Eu sei que às vezes as lutas não são fáceis, né? Cada um de nós vivemos nossas guerras, nossas lutas diárias. Eu não posso comparar a minha com a de ninguém e vice-versa. Porque de repente uma situação que para mim possa ser fácil, para outra é difícil demais. E de repente uma situação que alguém está vivendo, que acha que é fácil, eu posso achar, olhar e essa caraca, eu não iria conseguir fazer o que fulano fez, ver como fulano, o que fulano passou. E aí? Então entendo, eu não estou julgando a vida de ninguém. Não estou dizendo que ninguém é melhor do que ninguém. A verdade é essa. A Bíblia diz que cada um seja humilde e considere os outros superiores a si mesmo. Mas nós devemos lutar pela nossa salvação, pela nossa vida espiritual, em obediência à palavra do Messias. Porque é pela graça e misericórdia dele que somos salvos. Não vem de nós. Não é por força, não é por obra, não, amado. É obediência. Não é por obras nossas. Então não adianta eu sacrificar tudo, botar tudo, dar tudo que eu tenho. Você está sacrificando uma obra que você está fazendo. Enriquecendo alguém, ficando pobre, ficando duro. E Deus não está te abençoando, porque Deus não está nesse negócio. Deus ele quer obediência à palavra. Do sacrifício, você sacrificar os seus desejos, como diz, Jesus disse. Você tem aqui Lucas. Não me recordo o texto, mas vou deixar na descrição aqui. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo dia a dia. Tome a sua cruz e siga-me. Então este é o sacrifício que Deus quer de você, de mim e de todos nós. Amém? Vamos orar. Senhor eterno e soberano Deus, Pai querido, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos, te adoramos, ó Deus, e te agradecemos por esta mensagem, pela palavra desta noite, Pai. Senhor, que a tua palavra venha penetrar, ó Deus, a ponto de dividir alma e medula, alma e espírito junto e medula, ó Pai, e que possa discernir a intenção, pensamento e desejo do coração de cada ouvinte, Pai, e que possa levar a refletir, ó Deus, em suas vidas, para que, ó Deus, eles possam estar sob a tua palavra, em obediência à tua palavra, Pai. Pai, que haja salvação, cura, libertação, em nome do Senhor Jesus, para a honra, glória e louvor do teu nome, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos por esta mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Amados, sendo a mensagem de hoje, e antes de mais nada, reforçando mais uma vez, compartilhe com o maior número de pessoas possíveis, né? Deixe o like aí, para que o YouTube entenda que é uma mensagem boa, para que outras pessoas sejam alcançadas. Amém? E antes de encerrar, definitivamente, né, voltando aqui no próximo sábado, né, estarei sorteando, que eu tenho falado aqui. Infelizmente tive que adiar um pouquinho a Bíblia Judaica completa, que eu uso para pregar aqui no canal. Está aqui, na capa, embaladinho, capa preta, com as letras douradas e a borda dourada. Vai ser no próximo sábado. Então, amados, compartilhe o link, está aí no canal, tá? Tá rifa, fazendo. Por que rifa, irmão Romulo? Porque eu estou com um projeto que, se tudo correr bem, talvez não na próxima semana, mas na outra, né, a primeira semana de abril, eu vou estar informando para os amados irmãos qual é esse projeto. Então, por isso a rifa para me arrecadar fundos, eu vou estar explicando aqui no canal,
até daqui a 2 semanas, daqui a 14 dias, o que se trata desse projeto. Então compartilhe, compre. E eu dou a garantia mais, você que é de outro estado, de outro lugar, comprou a rifa, me mande um e-mail com o número que você comprou, nome completo e endereço, que eu vou mandar a Bíblia para a tua casa. O endereço o e-mail é pregadorlogos, Logos, pregadorlogos@gmail.com. Me mande lá, que eu vou receber. For sorteado, eu vou anunciar o nome do vencedor aqui no canal, tá bom? E se for de outro lugar, eu vou estar mandando a Bíblia para vocês. Amém? Para que chegue em sua mão. Vou dar uma cópia da nota fiscal, por causa de alfândega e tudo mais, e você vai receber a Bíblia na sua casa. Tá bom? Deus abençoe a todos. Um sábado abençoado, um ótimo domingo na presença do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Que Deus possa guiar as suas vidas. Amém? Deus abençoe a todos.